Boa noite mais uma vez. Estamos aqui na nossa semana de cuidados naturais, dicas práticas com os óleos essenciais, muito cheia de dicas, muito importante para você inserir mais e mais os óleos no dia a dia. E, além disso, o compromisso do nosso time de fazer com que cada um que está aqui presente ou cada um que vai assistir essa aula tenha a segurança de usar os óleos essenciais, de ser uma aromaterapeuta do lar, de entender que os óleos essenciais podem ser grandes aliados no nosso dia a dia. Eu sou um exemplo disso porque eu tenho uma filha de 8 anos e eu não lembro qual foi a última vez que ela usou remédio, que ela usou medicação. E quando eu conto isso para as mães das colegas ou para um ciclo de familiares que estão com crianças na mesma idade ou com crianças menores, eles ficam impactados, eles ficam impressionados. E começando a nossa aula, eu quero dar 3 dicas para usar os óleos essenciais, para começar a usar os óleos essenciais nas crianças. Primeiro, não tenha medo de usar os óleos essenciais nas crianças. Os óleos essenciais, a gente sabe que é um concentrado da planta, a gente sabe que são moléculas aromáticas, principalmente tratando dos óleos essenciais da doTERRA, extremamente potentes, mas quando a gente usa com segurança, quando a gente usa sabendo o que está fazendo, a criança vai ter um grande benefício. E nós temos dentro do nosso time grupos de apoio, consultoras que vão te ajudar. Então, tem alguma dúvida, tem alguma insegurança? Por favor, não deixem de perguntar. Não é vergonhoso, pelo contrário, você está ali naquele local da sua casa com interesse de fazer com que a sua família, principalmente as crianças, tenham estratégias saudáveis em casa. Então, a minha dica para as mães que já têm os olhos em casa e que, vez ou outra, fica insegura, fica com medo, não tenha medo. A primeira ação é procurar ajuda para o consultor. Nós não somos revendedores, nós somos consultores, nós temos o prazer de ajudar cada um que está aqui presente com o uso correto dos óleos essenciais. Eu lembro que no início, nas minhas primeiras clientes, e eu podia fazer isso, depois de um mês que elas já estavam com os olhos, que eu já tinha feito a consulta de bem-estar, eu mandava mensagem para elas, perguntando se estava tudo bem, se elas precisavam de alguma ajuda. Elas assustavam. Algumas achavam que eu estava querendo que elas adquirissem algo, só que não. Por quê? Porque está acostumada com essa questão de vendedor. Nós somos consultores, nós estamos aqui para poder ajudar, orientar, direcionar, porque os óleos essenciais, ele é um estilo de vida. Quando a gente insere os óleos essenciais no nosso dia a dia, o impacto que ele faz dentro da nossa rotina diária, ele é muito grande, mas só depende de nós, da coragem, da força de sair do movimento farmacológico para as estratégias saudáveis e, obviamente, quando sentir aquela necessidade, usar pontualmente a medicação sintética. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. A gente não está aqui para criar um grupo de mulheres, de homens que usam os óleos essenciais e são contra remédios. Não. Quando for preciso, a gente vai usar, mas nós vamos usar estrategicamente e em momentos pontuais. E na criança, quando isso acontece, é mágico. O remédio sintético ele vai funcionar muito melhor se a gente não tiver utilizando os óleos essenciais. Então, assim, eu estou utilizando os óleos essenciais diariamente. Se eu tiver que usar o remédio vai funcionar muito mais rápido, porque o corpinho da criança, ele vai estar
menos inflamado, ele vai estar mais natural, ele vai estar de acordo com o que os óleos essenciais trazem para o nosso corpo e uma homeostase, um equilíbrio no corpo. E aí o remédio vai atingir aquele objetivo de uma maneira muito mais eficaz. Resumindo, o que são esses óleos essenciais? Eu já disse, eles são concentrados das plantas com um grande poder de ação aromático, volátil, obtido a partir da destilação da planta. Então, por que, Fê, o uso dos óleos essenciais, eles são tão relevantes para as plantas, aliás, para as crianças? Vou fechar aqui, peraí, ativar o mudo. Ativei aqui. Por que que o uso dos óleos essenciais, eles são relevantes, eles são importantes para as crianças utilizarem com frequência, diariamente? Por que isso? Porque as crianças, principalmente aquelas que estão abaixo de 4 anos, elas têm o sistema imunológico parcialmente ativo. O que que significa? Que o sistema imunológico, ele é estimulado muito pelo que está acontecendo externamente. Não acontece, na maioria dos casos, quando a gente coloca a criança em escolinha, vem aquela onda de virose, diarreia, febre, gripe. Por quê? Porque até os 4 anos de idade, o sistema imunológico da criança ele é mais vulnerável aos movimentos, aquilo que a criança está em contato. Então, antes dos 4 anos, pode usar os óleos essenciais? Pode. Depois dos 4 anos, também, porque óleo essencial é estilo de vida. Eu quero que a minha filha, com 18 anos, quando ela estiver, às vezes, fazendo as viagens dela, sem a minha presença, ou ela vai estudar em um outro estado, em uma outra cidade, ela se preocupe não em montar o estojinho dela de remédio. Eu quero que ela se preocupe a montar a farmacinha dela de óleos essenciais. E esse é o ponto que eu quero que vocês reflitam. Qual é o legado no sentido da saúde que vocês estão deixando para os seus filhos? Isso é muito importante, a gente ter isso em mente, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais força em inserir. Eu sei, porque eu fui uma mãe que no início não usava óleo essencial. E quando eu comecei a usar, às vezes eu tinha preguiça, às vezes eu achava que não funcionava direito. Eu usava um ou outro, não dava tão certo como eu imaginava, mas a gente precisa insistir. O que que isso significa? Significa que usou o óleo essencial um dia, continua. Utilize por pelo menos 3, 5 dias, uma vez, 2 vezes por dia. Claro que a gente vai falar da importância da diluição do óleo essencial, principalmente do óleo essencial para as crianças. Então, eu não quero que vocês fiquem achando que a primeira vez não deu certo usar o óleo essencial para as crianças, que vocês fiquem achando que não vai dar certo nunca. Então, é um desafio que eu quero que vocês façam, é esforçar, forçando mesmo a nossa mente a entender que a gente precisa ter essa força de mudar esse hábito. E o nosso cérebro é resistente a isso. Por isso que eu falo para a gente ser insistente. No começo, a gente precisa ser insistente. A minha filha, desde 2 anos de idade, ela sempre teve problema de pele. E desde 2 anos de idade, ela tinha uma dermatite atópica ao redor da boca muito forte. E eu já utilizei corticoide, pomada, todos os tipos que vocês imaginarem. E aí, quando eu comecei a estudar os óleos essenciais, comecei a fazer cursos, eu fiz um blend de óleos essenciais para dermatite, comecei a passar e não funcionava. E aí eu ficava, gente, mas por que que não funcionou? Eu fui ver que era uma necessidade também de cuidado para o intestino dela. Então, eu comecei a usar o Zengest na barriguinha, eu comecei depois a usar o Tamer quando ele veio.
E depois disso, quando eu fiquei atenta com relação ao sistema digestivo dela, com relação a essa necessidade de fazer uso dos óleos essenciais nesse sentido para cuidar de um problema de pele, ela não teve mais nenhuma crise. Imagina se eu tivesse desanimado e já ter pegado de novo a pomada corticoide. Eu ia viver num ciclo sem fim. Inclusive, umas 3 semanas atrás, eu encontrei com uma amiga que sofre de dermatite atópica desde nova, desde criança. E ela veio me perguntar como é que estava a Maria Eduarda, se ela estava ainda usando pomada e tudo. Eu falei, ela não teve mais crise. Não teve isso. A última crise que ela teve foi logo no início da pandemia, que coincidentemente foi o início do meu estudo, do meu trabalho como aromaterapeuta e consultora do bem-estar. Então, a gente precisa entender que os óleos essenciais para a imunidade nas crianças é uma necessidade diária. O que que isso significa? Significa que a gente vai utilizar os óleos essenciais nas crianças diariamente, mesmo que ela não esteja doente. Essa é uma dica que, para mim, faz total sentido e faz total diferença no dia a dia. Mas, Fê, quando que eu vou começar a utilizar os óleos essenciais? Nas crianças. Eu estou com um bebezinho aqui. Até os 3 meses, a gente sempre pede que a mãe peça autorização para o pediatra. Por quê? É uma segurança tanto para o bebê quanto para a criança e também para nós. Eu sei que se tiver uma mãe que é mais segura com relação ao uso, e isso eu tenho algumas mães que falam, eu nem vou perguntar, eu vou utilizar de acordo com a forma que você me conduzir. Isso acontece também. E aí que está o nosso papel de ser um consultor. Eu gosto muito de dizer que dentro do nosso time nós não somos os melhores consultores, nós somos consultores diferenciados, porque a gente vai saber conduzir esse tipo de mãe. Então, até os 3 meses, qual é a minha dica com relação à imunidade? Sempre utilizar um óleo mais gentil, um óleo que vai reforçar, mas que não possa causar uma alergia, uma sensibilidade maior. Os meus óleos prediletos até os 3 meses, que eu indico com frequência, são estes. O melaleuca, que para mim, para reforçar a imunidade, para a questão respiratória, viral, antifungicida, antibactericida, ele também é um óleo que ajuda muito nesse reforço imunológico, principalmente com relação às vias respiratórias. Eu gosto muito de indicar ele. Fê, mas eu posso utilizar todos os dias, até 3 meses? A gente vai utilizar com cuidado, com cautela, tanto os óleos para o reforço da imunidade, que aí o que eu mais indico é o melaleuca, gosto muito do breu branco, que aí quem tem o kit pode escolher o frankincense também. E como que eu uso? Como que eu indico a forma? Eu gosto de indicar uma gota na mão. Você pode colocar de 15 a 20 gotas de óleo de coco ou óleo vegetal que você achar melhor. Tome cuidado, não é óleo mineral, não é outro óleo. E lembrando que óleo vegetal, a gente encontra em farmácia muitos óleos ruins, porque eles vão ter outros aditivos. Então, fique atenta com o óleo vegetal que você escolher. A gente tem o privilégio de ter o óleo vegetal de coco da Doterra, que é sensacional, ele não tem cheiro, ele não obstrui os poros, ele não solidifica, ele é muito gentil, ele é muito suave para a pele. Então, a gente pode utilizar dessa forma. Uma gotinha de melaleuca, coloca de 10 a 15 gotas de óleo de coco, faz assim, faz uma massagem no pezinho, nas costas. A gente não vai fazer com que o bebê ele tenha esse contato diretamente com com as narinas, ele está reconhecendo tudo. Então, a minha estratégia é que
ou a gente passe nas costas, bem diluído, na solinha dos pés, ou a gente faça um banho aromático com os óleos essenciais. Como que a gente faz? A gente pega uma colherzinha de chá, coloca um pouquinho do leite materno ou do óleo de coco e acrescenta uma gota de melaleuca e coloca na banheira. Uma outra dica é o camomila romana, que também, além de ser um óleo relaxante, é um óleo que traz efeitos benéficos para o reforço da nossa imunidade. E o interessante dos óleos essenciais são esses efeitos colaterais benéficos que a gente vê muito no dia a dia. Então, se deu certo com camomila romana, porque a minha neném tá dormindo. Eu posso continuar usando? Pode. Deu certo com frankincense. Eu posso continuar usando? Pode. Pode deixar um rolon pronto? Pode. Você pode pegar um rolon de 10 ml, esterilizar aquele rolon. Você pode colocar 1, 2 gotas no máximo, não precisa de mais, preencher com óleo de coco e aí você já deixa o seu blend para relaxar, um blend para imunidade, pronto. Qual que é a sua diluição até os 3 meses? É essa? 1, 2 gotas e não fique utilizando vários óleos juntos, porque você não vai saber qual que está dando certo e qual que está dando errado. Então, se for para usar o frankincense, usa só ele, porque aí você vai sentir o efeito dele. Se for para usar só o breu branco, usa só o breu branco. Se for para usar só o óleo de copaíba, usa só o óleo de copaíba. Inclusive, falando em recém-nascido, eu tenho algumas, na verdade, eu tenho 2 mães que tiveram filhos que ficaram um período muito grande na UTI neonatal. E um deles já está uma graça, já está uma bênção, porque ele nasceu muito pequenininho, que é o Benny, e eu fico emocionada de lembrar da história dele, porque realmente foi um milagre. E a gente fez uma misturinha, ele estava em UTI, e aí a mãe pediu para mim, o que que eu fiz? Eu coloquei o frankincense e o breu branco juntos, diluí, falei, agora você vai passar no pezinho dele sempre. E da mesma forma, uma grande amiga minha, a Dani, a Jade, já saiu da maternidade, da UTI, e a gente fez da mesma forma. Uma vez por dia, passavam na solinha dos pés e fez uma diferença muito grande, principalmente com relação à questão respiratória, que na maioria dos casos é a principal preocupação, porque o pulmãozinho ele está muito fraco, ele está muito imaturo, né? Ele não está maduro. E eu tenho estudado muito sobre essas questões da respiração de crianças que estão em UTI neonatal. É claro que essas crianças tiveram autorização do pediatra, tá? Então é bom que vocês saibam que a gente não pode, vou escondido passar, não. É bom, importante que a gente peça essa autorização para os médicos. E eu estava lendo alguns estudos científicos sobre o uso benéfico dos óleos essenciais em crianças em UTI, e um deles foi em um hospital onde foi utilizado, sabe qual óleo? Que eu não sabia que ele era muito eficaz na questão respiratória? O baunilha. O baunilha, ele é um óleo muito bom para as crianças, muito suave, gentil. Então, quando a gente fala em crianças menores de 1 ano, é importante a gente ter esse olhar atento na escolha dos óleos. Eu não escolho o On Guard, que é um óleo que eu não indico quase nunca para crianças abaixo de 1 ano. É um óleo que eu não costumo indicar. Eu prefiro indicar o frankincense, como eu disse, o copaíba, melaleuca, breu branco. Esses vamos focar. A gente está falando nessa questão da imunidade. E dessa forma, bem diluído, com o acompanhamento da mamãe, para a gente ir vendo como que está sendo esse resultado, como que está sendo o objetivo do reforço da imunidade. Lembrando
que desde sempre a gente pode utilizar os óleos essenciais para a gente reforçar, mas dessa forma. Uma outra dica é com relação ao uso do difusor até 1 ano de idade. Eu sempre, na minha cabeça, achei que o difusor Petal, inclusive quando eu não era consultora, que ele era um excelente umidificador, porque para mim, aquela névoa, tanto dele quanto do Volo, do Pebble, ela é muito forte, ela é muito boa. Então, qual que é a minha dica? Se você está em um ambiente, um local muito quente e não quer deixar de usar o difusor no quartinho do bebê, pegue e coloque o camomila romana, 1 gota. Você pode pegar também o lavanda, 1 gota, o frankincense, 1 gota. Não é porque não está sentindo o cheiro mentolado ou um cheiro mais forte que a criança não vai sentir o efeito. E o efeito ele vai ser gentil, sempre observando como que a criança está reagindo. Eu tenho vários depoimentos de bebês, né? E um deles, agora lembrando, foi de uma mãe que me relatou que o bebê tinha muita dificuldade de fazer soneca durante o dia. Deixa eu até ver que agora ela é uma consultora do nosso time. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, não tá, não. Ela veio para poder adquirir um óleo para isso especificamente. Ela levou a farmacinha de óleos essenciais e eu indiquei que ela utilizasse logo no final da manhã e no comecinho da tarde, 1 gotinha de frankincense. Ela fez um rolon, colocou uma Ei, já vai começar, não quero saber de moderação, não. colocou 1 gotinha do frankincense, preencheu com óleo de coco, e aí no finalzinho da manhã ela passava na solinha dos pés, e no finalzinho da tarde ela passava na sola dos pés. Ela voltou a fazer as sonecas durante o dia e, além disso, ela teve um resultado de um sono melhor à noite. Essa é uma dica que eu dou, inclusive, nos meus treinamentos, quando alguém me pede ajuda para os óleos essenciais para o sono. Eu gosto muito de falar e sugerir que a pessoa utilize não só os óleos à noite, mas também durante o dia, porque o nosso corpo ele vai percebendo quando tem aquele momento de relaxar, de descansar, de ir acalmando para poder dormir. Então, essas são as minhas dicas com relação aos bebezinhos para a imunidade. Para o sono, eu também já falei aqui que o lavanda é uma excelente estratégia, o camomila romana, o breu branco, o vetiver. Lembrando que a diluição é sempre pensando em uma diluição segura. Para 1 gota de óleo essencial, a gente vai colocar 15, a gente vai colocar 20 gotas do óleo de coco. E se for dando certo, já deixe os blends prontos, porque facilita a nossa vida e também evita que a gente pegue nas nossas mãos, mesmo a gente limpando sempre, às vezes a gente vai limpar direito. Então, para evitar esse contato com as nossas mãos, que às vezes pode estar suja, a gente já deixa o rolon pronto, identificado, e a gente já pode usar. Fê, e o Kit Kids para criança de 1 ano? Como que você faz? Você vai indicar? O Kit Kids não é um kit que geralmente eu vou indicar para crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque o Kit Kids ele é um blend que trabalha muito aspectos emocionais. Então, a gente não vai utilizar o Tinker, a gente não vai utilizar o Rescue também, a gente não vai utilizar, a gente não vai utilizar o Brave agora. E são todos os blends? Não. Eu indico com segurança o uso do Stronger. Eu gosto de indicar o uso do Calmer, mas eu sempre vou preferir que aquele bebê eles tenha o experimento dos óleos essenciais com um óleo essencial apenas. Mas às vezes a mãe está só com Kit Kids. Nós vamos deixar de usar os óleos essenciais? Não. Qual que é a dica que eu dou? Passa na sola dos pés o Strong e, se necessário,
acrescente um pump de óleo de coco e passe na solinha dos pés ou nas costas também. Então, você vai pegar o rolon, você vai fazer para cima, para baixo, pega umas 10 gotas de óleo essencial, de óleo de coco, e aí aplica na sola dos pés. Quais são os blends do Kit Kids que eu geralmente indico? O Stronger, para a gente reforçar a imunidade. O Tamer, para questões de cólica, de mal-estar, de dorzinha. A gente sabe que cólica é um efeito que a criança, infelizmente, passa pelo fato do estômago não estar preparado para receber tudo que recebe através do leite da mãe, através da questão da imaturidade mesmo daquele órgão. Mas o Tamer, ele é um mix de bem-estar. Como que eu indico, Fê? Vai, volta, pega 10 gotas de óleo de coco, aplica na barriguinha para diluir mais e utilizando 2 vezes por dia. Pode usar 3 vezes no máximo. Vai, volta, pega 10 gotas de óleo de coco e dilui mais para poder fazer esse efeito e trazer esse efeito benéfico para poder acalmar a criança também. Então, do Kit Kids, que eu acho interessante é a gente saber isso e ter segurança, porque às vezes você só tá com aquele óleo. Você não tem uma outra estratégia. E tem vezes que a cólica, própria camomila romana vai poder ajudar. Melissa vai poder ajudar. Então, a gente vai escolhendo estrategicamente aquilo que o nosso bebê estiver precisando. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Olha, Suzane, estou com uma mamãe de bebê de 1 mês e meio. Usou lavanda, camomila romana e laranja e não viu efeito para o sono. O Calmer seria indicado para essa idade? Pode usar o Calmer, mas sabe um outro que eu gosto muito, que inclusive eu aprendi com a minha amiga Flavinha Lessa, irmã da Poli? Foi o Manjerona, que a gente é muito amigo dele, com muito amor, a gente chama de manjerona. Suzane, nesses casos, eu prefiro o manjerona do que o Calmer, mas eu tenho relato das duas situações. O manjerona, eu acho ele mais sossega-leão e ele ajuda muito nesse conforto. Isso a gente trabalhando nos aspectos da psicoaromaterapia, o manjerona, ele ajuda a relaxar o corpinho, a relaxar os músculos, porque o que que acontece? A criança tem, o bebê, ele tem dificuldade com o sono, ele vai se enrijecendo. E o Manjerona, ele ajuda a aliviar as articulações e vai ajudar o bebê a dormir melhor, tá? Então, eu indico o Manjerona. Bebê de 8 meses, para o banho, em 1 colher de chá de óleo vegetal, eu diluo quantas gotas de óleo? 1 gota, Gil. Não precisa de mais. A Duda, perfeita colocação, Fê. Bebês ou crianças muito novinhas, é melhor ir colocando as plantas separadas para observar os efeitos de cada um. Adoro essa visão de observar pelo menos 3 dias o mesmo óleo. Eu, por exemplo, com Calmer, eu não sou uma pessoa que tem experiências boas com Calmer. Não deu certo aqui para minha filha, para relaxar. Não, mas eu tenho clientes que não vivem sem o Calmer, que a criança ama o Calmer. Então, vá observando e vá vendo qual que está trazendo o resultado melhor. Estou com uma cliente. Ah, peraí, ó. Até porque tem pediatra que não conhece ou não acredita nos óleos essenciais, o sistema respiratório está sendo formado e a criança que amamenta recebe imunidade. Eu prefiro cuidar da mãe desse momento. Isso é muito importante. E uma dica para quem tem esse cuidado com a mãe ou a mãe veio pedir ajuda para o bebê, a gente precisa perguntar como que a mãe está passando, como que tem sido esse puerpério, como que tem sido essa questão emocional. E quais são os óleos que eu indico para as mães?
salve esclareia, para o puerpério é incrível, o gerânio é maravilhoso e o fênil. Esses três, você pode fazer um blend para elas, para as mães, e falar com que para elas utilizarem no baixo ventre diariamente, de manhã e à noite. Vai ajudar a reduzir sintomas de ansiedade, vai ajudar a controlar os hormônios, vai ajudar na produção de leite, vai ajudar a diminuir sintomas de tristeza forte, que a gente sabe que isso pode acontecer e que acontece com frequência, que a mãe nem se toca e quando vai se tocar já está um extremo forte, já está mais acentuado. Então, se e quando tiver essa necessidade de cuidar do bebê, que a gente tenha um olhar amoroso para a mãe e pergunte para ela como que ela está se sentindo. Isso é uma dica importante. Então, vamos lá. Tirando essa questão até 1 ano de idade, Fê, quais são esses óleos? São esses que eu indico. Depois, como que você faz uso? Como que você indica o uso dos óleos essenciais? De 1 ano a 2 anos, a gente vai trabalhando nessa mesma frequência, nesse mesmo cuidado. A gente vai evitar, inclusive, aqui eu anotei aqui, quer ver? Evitar óleos que ardem a pele, que a gente chama os óleos quentes, os óleos dermocáusticos. Até 2 anos a gente vai evitar. Fê, mas a minha filha, ela precisa de um reforço para uma questão de uma bactéria, uma questão mais forte. A gente pode usar o orégano? A gente pode usar, mas bem diluído, com a orientação da sua consultora e também pontualmente nessas situações. Eu já, quando a Maria Eduarda tinha uns 3 anos, a gente conseguiu controlar a febre com o Flum e utilizando o orégano. Então, os óleos quentes, orégano, tomilho, esses óleos mais fortes, a gente vai utilizar de preferência a partir dos 2 anos, com essa necessidade pontual e quando a criança precisar de um suporte maior. Tá bom? Entendido? E aí, Fê, tudo bem. Até 2 anos a gente vai ter esse cuidado, a gente vai ter esse suporte desses óleos e depois? Depois a gente vai inserindo no dia a dia dela o uso de óleos essenciais para reforçar a imunidade diariamente. Essa é uma dica. Depois dos 2 anos, a gente pode utilizar, por exemplo, um guarde? Pode utilizar? Pode. Você pode fazer um rolon, você pode colocar de 3 a 6 gotas, diluir, preencher o restante do vidro com óleo de coco e você deixa pronto. Qual que é a minha dica que eu dou? A partir dos 2 anos, sempre utilize algum óleo essencial para reforçar a imunidade da criança. O que que isso significa? Significa que 1 vez por dia, mesmo que a criança esteja bem, você vai escolher um óleo essencial para reforçar a imunidade dela. Ah, tá bom, ótimo. Então, eu tenho um On Guard, eu adquiri a farmacinha de óleos essenciais, eu tenho On Guard. Eu posso utilizar? Pode. Dessa forma que eu fiz, 6 gotinhas do On Guard, preenche com óleo de coco, aplica na sola dos pés. Criança, nessa idade usa muito essas meias antiderrapantes, utiliza. Ah, meu filho não fica com meia e aí mancha meu chão todo, Fê. Eu faço o quê? Gente, vocês podem utilizar na lombar da criança. Eu não quero que vocês fiquem colocando óleos mais fortes aqui no pulso, porque pode trazer repulsa para a criança sair com trauma de cheiro de óleo essencial. Por isso que o uso tópico é o uso mais indicado quando a criança insere no dia a dia dela o uso dos óleos essenciais. Primeiro, porque o cheiro fica mais suave, e segundo, que ela não vai sentir tanto aquele efeito, aquele cheiro mais forte. Então, a gente não vai dar para a criança uma gota, ela vai inalar assim. A gente sempre vai procurar os locais do corpo onde tem a maior circulação sanguínea, e aí a gente vai utilizar esse óleo essencial ou esse blend, que eu sempre indico que ele esteja pronto, para facilitar no dia a dia, para ser prático. Aí, qual que é também o pulo do gato? Fez um rolão de 10 ml com guarda, o rolão acabou,
não usa outro Rolando On Guard, não. Você vai alternando o uso dos óleos essenciais. Eu não gosto de indicar um óleo essencial e ficar usando para sempre em criança. Não, acabou o On Guard, alterna com óleo de copaíba, depois você pega o óleo de melaleuca, depois você adquiriu o Kit Kids, usa o Stronger, que eu adoro o Stronger para imunidade, acho incrível. Você usa o Stronger, depois você faz o Flum, usa por um período o Flum, principalmente nesse período de mudança de temperatura, o Flum, utilizado vez ou outra, ele é muito bom. Deixa eu ver aqui no chat. Fê, aqui eles pedem para tudo. Eu usei na bebê para vacina com 1 ano e 9 meses, agora ela vive pedindo de 5 e a de 8 também. A Suzane, inclusive, Suzane, eu quero deixar aqui registrado para a gente fazer um treinamento juntos, porque o que ela tem de dica? Ela é uma aromaterapeuta do lar, consultora de bem-estar agora, e ela sabe muito como utilizar os óleos essenciais nas crianças, porque ela tem as crianças dela e ela cuida de várias crianças hoje. Então, ela tem muitas dicas legais. Qual a dosagem de um blend nessa idade? Qual idade? 1 mês e meio? 1 mês e meio, eu indico no máximo 3 gotas, não precisa de mais, tá? 3, 4 gotas. Eu também acho, gente, que assim, eu não sou uma pessoa que vou fazer uma diluição super conservadora. Eu não sou. Primeiro, porque a minha primeira experiência com a Maria Eduarda, quando ela teve o problema de pele, a gente fez uma diluição alta e deu muito certo. Então, o que que eu indico? Segurança, claro, mas também não fazer. Nossa, a criança tá 2 anos de idade, vou usar uma gota em um rolão de 10 ml? Não. Mas é claro que cada um aqui, principalmente os consultores de bem-estar, vão seguir a tabela que eles acharem mais seguras, tá? Então, vocês fiquem à vontade, isso aqui é uma experiência, são dicas minhas, principalmente com relação à diluição. Até 2 anos, de 1 ano a 2 anos, pode usar 3, 4 gotas, até 6 gotas, tá bom? O bebê para. Ah, gente, óleo essencial para vacina é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Mas vamos voltar lá com relação ao uso com frequência dos óleos essenciais para a imunidade. Então, vocês pegaram a dica, né? Pegaram. Essa é uma dica de ouro, porque foi isso que fez com que a minha filha tivesse essa resistência, essa imunidade. É importante a gente reiterar isso que eu falei logo no início. As crianças, principalmente os menores de 4 anos, elas têm o sistema imunológico parcialmente ativo. O que que isso significa? Significa que ele é estimulado pelo contato externo. Então, a gente sempre vai estar reforçando aquele bebê, aquela criança, com o uso dos óleos essenciais com segurança. Depois, qual que é a minha dica com relação à respiração? Porque esse é um ponto que gera muita dúvida. Fê, você indica o brief para crianças? Indico, indico, porque ele é um blend para as questões respiratórias. Ele é um blend que já tirou muitas crianças, filhos de clientes minhas que faziam uso de bombinha diariamente, constantemente. A gente sabe que a quantidade do componente mentol, ela não é tóxica dentro do peppermint, dentro do brief. O peppermint, ele é um óleo que na maioria das vezes eu não indico para criança, eu acho ele muito forte. A partir dos 2 anos, com sintomas de febre, aí eu vou indicar bem diluído, 2 vezes por dia, com cautela, com cuidado, mas não significa que ele vai ser um óleo que ele vai estar assim na minha prateleira para utilizar nas crianças direto. A gente tem outros que a gente pode utilizar. Agora, minha filha, congestionada, com problema respiratório, você vai usar uma gota bem diluído. Fê, com 1 ano de idade, até 1 ano de idade, você indica o brief em casos pontuais. Quais são esses casos pontuais? A criança está congestionada, está com alguma necessidade maior respiratória. Como que você faz? Eu faço um rolãozinho de 10 ml,
Em um rolão de 10 ml, eu coloco uma gota de Brief e uma gota de breu branco. Preencho com óleo de coco, aplico nas costinhas da criança 2, 3 vezes por dia. Fê, mas eu tô ouvindo falar que Brief não pode usar de jeito nenhum. Gente, vocês precisam entender, isso é muito importante, que a aromaterapia é ciência. E toda ciência existem linhas de trabalho. Eu sou formada em direito, advogados seguem linhas de trabalho. Agora vamos para a área da saúde. Nutricionista, médicos, fisioterapeutas, personal, todos eles vão seguir linhas de trabalho. Então, eu acho um absurdo aquela pessoa que fala, eu sou completamente contra, todo mundo que indica tá errado, todo mundo... Não, gente, a gente tem que respeitar o trabalho do outro. Cada profissional, e se você é profissional, se resguarde com isso. Tenha segurança em indicar, mas cautela ao observar a forma de diluição, a quantidade de vezes por dia, mas não se desvalorize com medo da opinião alheia. A opinião alheia fica para ele e diz mais sobre o trabalho dele. E cada um segue assim. Eu lembro que a minha mãe, há uns 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, começou uma briga dos nutricionistas, dos médicos, falando assim, nossa, ovo não pode usar, ovo você não pode comer de jeito nenhum, mas tinha outros médicos que falavam, ovo pode comer. Era uma briga, vocês lembram disso? Ou eu tô muito velha aqui para poder lembrar? Era uma briga. Gente, para de ficar com medo das opiniões alheias. Pegue, estude e escolha qual caminho você vai seguir. Nós somos consultores de bem-estar profissional e nós vamos seguir a linha que a gente tem que ser a mais viável, ser a mais prudente. Ai, Fê, mas você não viu um vídeo da criança passando mal? A criança fazendo isso, fazendo aquilo? Se a gente for pegar o que um remédio sintético pode fazer para a nossa vida e pode causar de efeitos aleatórios, é gigantesca, é inúmera, é muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o óleo essencial não vai funcionar tão bem. Eu não falei que o Calmer, ele não funciona para minha filha fica agitada. E aí eu não uso. Eu já sei que para ela não funciona, mas para outras crianças funciona muito bem. Então, tenham em mente isso, que é uma linha de trabalho, é uma linha e forma que o aromaterapeuta dentro do seu time vai indicar. Se você confia nele, siga as orientações dele. Se você não confia, estude e tome as suas decisões. Nunca vou chegar e julgar e criticar aquele aromaterapeuta que não indica. É a opinião dele, é a forma dele. Nós somos divergentes, mas eu respeito o trabalho dele. O que tem acontecido são desrespeitos. É uma falta de respeito com o trabalho do outro. Não significa que eu estou querendo matar as crianças, pelo amor de Deus, antes de eu ser aromaterapeuta do lar de milhares de famílias hoje, eu fui aromaterapeuta e sou aromaterapeuta da minha casa, da minha família, das crianças que eu convivo, das crianças que eu amo. Então, que isso fique bem claro aqui para gente. Nós estamos fazendo essa semana de estudos, de dedicação mesmo, para que vocês tenham segurança. Não tem segurança? Estuda. Tá na dúvida? Pergunta. Não deixe de questionar. A Suzane mesmo, quando isso aconteceu de trazer essa polêmica, ela pegou, perguntou, estudou, ela trouxe um estudo sensacional do uso, inclusive do peppermint para grávida, para náusea. Como que fazia diferença? É claro, você não vai inalar 10 gotas por dia para grávida, mas da maneira correta, ela vai ter um grande auxílio. Então, eu quero que vocês fiquem seguras com relação a isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora, principalmente com relação a essa polêmica que a gente está trazendo aqui e para que vocês tenham esses esclarecimentos, tá bom? Olha aqui, ó. Você indica o Strong para imunidade? Sim, falei aqui, Gil, indico. Olha a Josi falando, tem inúmeros relatos
do Brief que salvou crianças de crise asmática, bronquite, é usar a diluição adequada. Tosse, eu gosto muito de indicar. Para criancinha menor, o lavanda é ótimo. O breu branco é ótimo. Para as crianças maiores, você pode usar o lavanda também, você pode usar o cardamomo, é maravilhoso. O Brief Touch, 1 ano e 5 meses, quem tem problemas respiratórios pode. Inclusive, Gil, os briefs, aliás, os rolons touches do Terra, se você quiser uma maior diluição, você vai fazer aquilo que eu disse quando a gente utiliza rolons já prontos do Terra para crianças, aliás, para bebês abaixo de 1 ano. Você vai pegar a solinha dos pés, você vai rodar o rolon 1, 2 vezes, você pode acrescentar mais óleo de coco, tá bem? Olha a Suzane falando, eu também acho forte, o peppermint só em febres, eu também acho. Inclusive, até hoje, para minha filha de 8 anos, o peppermint eu acho ele forte. Mas eu uso o Brief, inclusive já usei o Brief Lemon na bebê, estava vomitando de tanto tossir, eu apliquei 2 vezes só e ela melhorou, olha isso. Inclusive eu vou falar do Lemon agora, porque o Lemon, ele não existe para tirar o catarro, ele é o melhor. Fer, nessa diluição de 6 gotas, eu consigo um bom resultado com meus filhos de 1 ano e 7 meses e 4 anos? Sim, para não ficar fazendo vários rolons, né? É. Às vezes, Cíntia, vale a pena você ter um rolão de 5 ml também. Os rolões de 5 ml, para quem tem muitos filhos, às vezes um filho com 1 ano e outro com 4, você pode fazer menor e aí você vai fazer específico para eles. Olha a Fê Majeste falando aqui, ó. O meu primeiro grande testemunho com os óleos essenciais foi com o Brief. Ela tinha 5 anos, usava muitos medicamentos, bombinha. Em dezembro fez 4 anos, sem bombinha, sem antibiótico. Graças a Deus e aos óleos essenciais. Demais. Obrigada, Fê. Eucaliptos eu amei para tosse, eu também amei. Olha só, também as meninas fazem a mesma coisa que eu. O peppermint individualmente também não tenho costume de indicar, não tenho costume. Mas o peppermint bitters, que equivale a 1/4 de uma gota hortelã-pimenta, minha filha usa há muitos anos quando sente dor de cabeça. Ela estoura a bolinha de bitters e passa nas têmporas, atrás das orelhas e nuca. Sabe uma coisa, Jô, você falou esse ponto dos bitters, que a minha filha teve uma experiência com ele semana passada. Olha que interessante. Ela estava na sala de aula e ela começou a reclamar com a professora que ela estava com dor de garganta. E eu dei para a professora o Beatles. Aí ela falou assim: Duda, tem o Beatles, você não quer usar, não? E ela usou. E foi super maravilhoso para dor de garganta. Ela não sentiu mais, não, ela sentiu um pouquinho de dor quando ela chegou em casa, usou, mas comeu, né? Chupou, mas o Beatles estourou, né? Porque a gente estoura. E aí ela ficou super bem. Que bacana. Não, ótimo. Então, a questão do brief, desses óleos mais mentolados, a gente pode utilizar. Fê, não quero utilizar eles. Eu acho que eu prefiro ser cautelosa. Uso Siberian Fir. O eucalipto também é uma estratégia, mas lembrando que sempre a gente vai ter esse olhar atento com relação à diluição, à forma de uso e à quantidade de vezes. Para quem é consultor de bem-estar, aqui uma dica: sempre quando o cliente perguntar, fale a quantidade de gotas, a diluição e a quantidade de vezes. E por quantos dias? Isso é uma dica de ouro. Inclusive, para a gente ir acompanhando se deu certo, se não deu, como que foi. Geralmente, o que eu ia falar, gente? Ai, me deu branco. Geralmente, em 3 dias, a gente já tem uma melhora, a criança já sente uma melhora. 5 dias já é muito. Esse é um ponto também importante com relação ao tratamento que a gente vai indicar para os nossos clientes, até quantos dias. Eu indico no máximo 5 dias. Depois de 5 dias não teve melhora, eu indico procurar um médico. Até por segurança, às vezes a criança não está tendo melhora, ou começou a utilizar os óleos essenciais,
ela já estava com uma bactéria mais aflorada ou com um vírus mais forte. Então, é importante a gente ficar atento com relação ao tempo também, ao período de uso daquela forma que você indicou e olhar, né, ver se está dando certo, se não está, porque às vezes pode pegar em uma situação que está uma situação mais crítica, que está em uma situação mais crônica. Uma outra situação que as crianças passam é a questão da virose. Virose é uma demanda que eu recebo com muita frequência, principalmente no início do ano. Como proteção. Ah, isso eu já falei aqui, ó. Como proteção por usar por quanto tempo, Fernanda? Eu já falei isso, inclusive dando a dica para usar os óleos essenciais para prevenção também com relação ao reforço da imunidade. Então, existe uma necessidade, principalmente nas crianças menores, da gente trazer para elas esse reforço para ir para a imunidade. Então, a gente pode utilizar com uma frequência contínua, alternando os óleos essenciais, tá bem? Com relação às viroses, qual que é a minha dica? Às vezes a criança tá assim, nossa, a mãe, né, me pede ajuda, fala que tá com uma virose, mas que tá com vômito, com diarreia, e já pensa direto que vai ser o Zengest. O melaleuca, às vezes, ele vai ser mais eficiente que o Zengest. Como que eu indico? 1, 2 gotas no máximo, 10 a 15 gotas de óleo de coco, aplica na barriguinha 2 vezes por dia, até 3 vezes. Quando a criança for maiorzinha, você pode utilizar até 3 vezes. Gente, o melaleuca para virose é sensacional, é muito bom. O Zengest pode ajudar também? Pode ajudar também. Mas eu tenho obtido resultados mais eficientes com o melaleuca para essa questão da virose mais forte, ele tem sido mais eficaz. Agora, voltando, nós já estamos finalizando, nós vamos fazer o sorteio do blend do Kit Kits, mas antes eu queria dar uma dica que eu comecei falando e acabei mudando de assunto com relação ao lemon para questão de secreção, catarro. O lemon não existe melhor para desencatarrar a criança. E como que eu faço o uso? É importante a gente lembrar que o lemon é um cítrico. Eu não indico o uso tópico nas coxinhas, peito das crianças, só na sola dos pés, e aí a gente dilui, coloca uma meinha. E se a criança não for sair, se a criança ficar em casa, pode utilizar até à noite nas costas, mas eu não costumo indicar, porque às vezes pode pegar um sol e a gente esquece, porque o nosso dia é cheio de demandas e a gente acaba esquecendo. Então, para não causar nada de acidente com relação a possíveis manchas em virtude do cítrico estar na pele, é importante a gente utilizar o lemon, principalmente no difusor à noite com lavanda. Fica incrível. Rosângela, o lemon é uma bênção. O lemon é uma bênção. É uma bênção. É maravilhoso. Então, qual que é a minha dica de ouro? A Maria Eduarda começou o catarro no difusor, eu já coloco lavanda, coloco o brief, eu coloco manjerona, eu coloco breu branco, coloco lemon. E durante o dia eu deixo o difusor ligado aqui em casa com guarde, com lemon, com eucalipto. Eu gosto muito desse trio para usar durante o dia. Isso é uma dica que às vezes a mãe não se toca, porque acha que vai usar o difusor só à noite. E durante o dia você pode pegar o difusor, colocar no quartinho que ele costuma ficar, às vezes quartinho de brinquedo, ou o próprio quarto dele, a salinha que ele faz os afazeres. Vale a pena a gente utilizar, principalmente quando a criança e estiver mais gripadinha com catarro, você pode utilizar. Quantas gotas? Se a criança for maior, acima de 2 anos, você pode dar até 6 gotas. Não tem problema, você pode dar durante o dia 2 gotas do On Guard, 2 gotas de lemon.
2 gotas do eucalipto ou do brief. Você pode usar assim. E à noite eu não tenho o hábito de usar o On Guard. Sou eu. Não é porque, ai, pode, eu não tenho hábito. O Rafa ama. Inclusive, a Maria Eduarda, semana passada, começou com uma tosse, e aí eu coloquei. Milagrosamente eu coloquei. E ele, nossa, que cheiro maravilhoso, ele adora. Mas é porque eu não gosto. Pode, pode. O On Guard com lavanda fica ótimo. E eu tenho clientes que acham que fica super relaxante o cheiro. O Rafa também gosta muito. Então, o lemon é importante a gente buscar ele quando existe essa secreção, quando existe, inclusive, tosse, questões alérgicas. Ele é muito bom. A partir de 2 anos, eu indico a ingestão do lemon e do óleo de copaíba com uma colherzinha de mel para a criança. Até hoje é isso que eu dou para a Maria Eduarda. Raramente eu acrescento frankincense, acrescento outros óleos, mas tenho clientes que utilizam o xarope 2 vezes por dia, por 3 dias, para trazer esse reforço maior. A ingestão em crianças é apenas pontualmente em casos de uma secreção, uma tosse mais forte, uma gripe mais forte. Aí a gente vai usar por 3 dias, eu já entendo que é o suficiente. Até 2 anos, quantas gotas de OE em quantos ml de água? Ah, você pode usar até umas 4, Gil. Ó. O Lemon me ajudou tanto com meu filho que teve pneumonia, usei Lemon e melaleuca. Olha que incrível. Evelyn, ótima dica, porque o melaleuca também é ótimo para a questão respiratória. Ótimo para quem está em um processo de bronquiolite. Um melaleuca com lemon é incrível, incrível. A Suzane, mais uma hora de aula, por favor, nem vi passar, gente. Nós já temos que finalizar, Suzane, olha isso. E a indicação para a hora da vacina. Gente, para a hora da vacina, você pode usar o lavanda. O lavanda, a gente esquece que ele é um sedativo natural, a gente pode utilizar ele. O lavanda com copaíba, você dilui um pouquinho óleo de coco, aplica na sola dos pés. Se a Suzane puder compartilhar com a gente a dica e colocar aqui no chat, vou ficar super feliz. Mas eu gosto de indicar assim. E depois da vacina, você repete isso. Ó, olha que legal, ó. Até porque o processo viral dura, né, de 5 a 7 dias. Aqui meu filho deu 5 dias de febre, ficamos 5 dias de febre e dor de cabeça. Usei frankincense para dor de cabeça e peppermint lavanda para febre, mas descobri que o lemon no banho ou escalda-pés é excelente. Olha só que legal. Fê, o lemon, você indica assim no banho? Não, mas se for tomar banho à noite, se tá dando certo, você vai utilizar, porque no outro dia, já se passou 12 horas, você vai ter segurança para a exposição do sol. Provavelmente o banho que ela deu foi à noite e ficou em casa, né? Eu usei lavanda, olha que legal. A Suzane usou lavanda e copaíba ao redor da vacina. Mas sobrava óleo, daí passava na sola dos pés e coluna. Olha só, ótimo. Excelente dica. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber se vocês têm alguma dica para a gente finalizar, porque aqui, sabe o que que eu tinha anotado aqui para falar dos blends do Kit Kits, mas não vai dar tempo. Então eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer esclarecer mais um ponto importante que ficou às vezes receosa, se está inseguro com relação a algum óleo essencial, se pode ou não utilizar em criança. Coloca aqui no chat ou levanta a mão que eu abro o áudio ou abro o áudio que a gente esclarece tudo por aqui. Gente, olha que incrível. Os óleos salvou minha filha dos antibióticos, antialérgico e bombinha, porque era um ciclo de remédios e me deixava angustiada. Vai fazer
Peraí, vai fazer um ano que ela não toma mais esses medicamentos, graças a Deus e aos olhos e a você, Fê. Não, graças a você que teve coragem de investir para a sua família. E agora você é uma aromaterapeuta do lar e uma super consultora. Nossa, que lindo, lindo. On Guard pode usar uma criança de 8 anos e como usar? Pode, você pode pegar uma, duas gotas, colocar aqui na sua mão, diluir em 10 gotas de óleo de coco e aplicar na solinha dos pés, nas costas, na nuca, tá bem? Criança de 10 anos com conjuntivite, usar melaleuca diluída. Ana, sabe qual que é uma dica? Você vai pegar um algodão, molhar, colocar um pouquinho de óleo de coco, colocar uma gota de melaleuca, uma gota de lavanda, pedir para a criança fechar bem o olhinho e com muito cuidado, bem devagar, você vai fazendo como se fosse uma compressa. Faz uma com compressa por um tempinho, depois você tira, a criança continua com o olho fechado, espera alguns minutos e aí limpa tudo e pronto. A questão, ela com 10 anos, ela pode fazer tranquilamente. A questão é ela conseguir ficar com o olho bem fechadinho, tá bom? O soft gel do On Guard pode dar para criança a partir de 6 anos? Pode. Pode, eu acho forte para mim. Eu é que tenho uma resistência com o On Guard, eu acho ele sempre forte, mas pode. P, o que você acha usar o fundo direto mais Acho ótimo. 5 anos, 8 anos, acho ótimo. Já fiz isso aqui em casa. E foi maravilhoso. Eu acho ótimo. Porque geralmente o FLUM a gente indica por 10 dias no máximo, mas as crianças, elas são muito expostas. Lembra o que eu disse aqui? Elas são muito expostas aos efeitos externos e esse reforço imunológico, ele pode ser dado sem problema algum. Nós vamos, estou gravando e logo vou disponibilizar. Mais alguma pergunta? Deixa eu finalizar aqui. Usar o flum tópico. O flum tópico você vai usar na sola dos pés. Quando eu falo tópico, a gente vai buscar os locais de maior pulsação do corpo. Sola dos pés, nuca, atrás das orelhas, coluna, atrás dos joelhos. Eu gosto de usar mais na sola dos pés e coluna, Levou? Olha, Júlio. tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ao sorteio de um blend do Kit Kits. O que que eu pensei? Eu pensei? Eu vou deixar a sorteada escolher qual vai ser o blend do Kit Kits que ela vai querer ganhar. Olha só que coisa maravilhosa. Só que o Stronger está em falta, está indisponível, então eu não vou conseguir mandar para ela. Mas os outros, ela vai poder escolher. Combinado? Então, vamos lá. Nós estamos em 43. Só um minuto. Muito bem. Então, vamos lá. Carlinha, que bom você aqui. Ó, vamos lá. Aqui nós temos 43 pessoas. Claro que eu vou tirar o meu nome e vou colocar aqui um número no sorteio. E vou contar aqui. Pronto. 27. Vamos lá, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
26, 27. Cristiane. Deixa eu pedir para ela iniciar o vídeo aqui. Cristiane, parabéns! Abra seu vídeo ou o seu áudio. Me dá um oizinho aqui, que eu quero saber se você tem o meu telefone, se você consegue me chamar, porque você ganhou um blend do Kit Kits. Iniciará o vídeo mais tarde. Então, peraí, vamos ver se ela vai escrever aqui. Parabéns, Cris! Você está me ouvindo? Consegue abrir o áudio? Tô, tô sim. Muito Parabéns! obrigada, gostei demais. Ai, que bom! E me conta qual blend do Kit Kit você vai querer. Ah, eu acho que o Calme. Ai, muito bem. Você está em BH? Estou em BH. Ai, que ótimo. Quem que é a sua consultora? Helenice. Ai, que ótimo. Então, pede para a Helenice para ela poder me passar o seu endereço que eu vou te mandar. Tudo bem, muito obrigada. Tá bom? Obrigada e parabéns. Obrigada. Boa Turma, noite. quero agradecer a presença de todos. Eu tenho certeza que, de uma maneira ou outra, vocês pegaram alguma dica que vai acrescentar no dia a dia. Vamos juntas, a semana ainda não acabou, ainda tem muitas informações. Que bom, que bom, que bom, que bom. Receita do Flum tem no meu Instagram. Inclusive, se você quiser, me manda um direct. Meu Instagram é @santo.blend. A Poli também tem, a Helenice, a Tereza, a Duda, todo mundo tem. Ou você pode me chamar no WhatsApp, pedir para sua consultora para poder me chamar, se você não tiver o meu número, que aí eu te passo, eu te dou essa receitinha. Peço para a Poli. Isso, pede para a Poli que a Poli tem, tá bom? Turma, um beijo, foi um prazer. Vamos juntos. Temos muitas informações, muitas dicas ainda. Então, tem muita semana pela frente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quase 1h30 de aula, falei demais, mas eu tenho certeza que, de uma maneira ou outra, vocês aprenderam alguma dica, vocês pegaram algum insight e vamos cada dia mais ter e fazer com que a nossa casa seja mais saudável. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!